Gente, eu estou aqui na Rocinha, no Rio de Janeiro, para trazer mais uma palavra de edificação ao seu coração. Nós sabemos que a vida cristã, ela é uma vida de serviço. Embora a gente não seja salvo pelas obras, Efésios 2, 8 e 9 deixa isso claro. No versículo 10 de Efésios 2, a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Então é justo dizer que, embora não sejamos salvos pelas obras, nós fomos salvos para as obras. Existimos para servir. A pergunta principal da nossa reflexão: quando eu e você estamos com problemas, o que acontece com todo mundo e com uma certa frequência, isso nos isenta da responsabilidade de servir? Me acompanhe nos próximos minutos e eu quero refletir juntamente com você sobre a nossa responsabilidade de servir os outros, mesmo com problemas. A palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, que Davi toma conhecimento, quando ele está fugindo de Saul juntamente com seus homens, que ele toma conhecimento de que Keila, uma cidade próxima, estava sendo ameaçada de invasão pelos filisteus. Davi, obviamente, se compadece, tem uma atitude que poderíamos dizer de proatividade, muito, obviamente, ligada ao caráter dele como líder, e ele se preocupa com a cidade a ponto de buscar a Deus e consultar ao Senhor, perguntando se deveria livrar a Keila das mãos dos filisteus. Depois de consultar ao Senhor, Deus responde que sim, o que nos mostra a clara vontade de Deus, de que mesmo em situações que não são as melhores ou as mais confortáveis, porque nesse momento Davi estava fugindo de Saul, Deus diz que ele deveria livrar a Keila. Quando Davi conversa isso com seus homens, a reação deles é bem diferente da de Deus. Não existe empolgação, eles não acham que isso seja uma boa ideia, eles tentam dissuadir Davi dizendo: nós já estamos com medo aqui em Judá, por que é que nós vamos enfrentar os filisteus? Basicamente dizendo, nós já temos problemas suficientes que incomodam a gente aqui, por que é que nós vamos arrumar sarna para se coçar? Por que é que nós vamos esquentar a cabeça com o problema dos outros? Já não basta os nossos. E a fala dos homens de Davi foi tão convincente que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 23 que ele vai consultar o Senhor de novo. Quase como quem diz para Deus: Senhor, tem certeza? É isso mesmo que a gente tem que fazer? E quando ele consulta o Senhor pela segunda vez, o Senhor novamente fala com ele: vá livrar a Keila das mãos dos inimigos. O que eu percebo nessa mensagem é algo importante para mim e para você. Nós precisamos entender que a responsabilidade de serviço, ela não está suspensa, nós não somos isentos delas quando enfrentamos algumas dificuldades. Tem muita gente que já apresenta dificuldade para se envolver no serviço de Deus, na obra de Deus. É um desafio para a maioria dos líderes conseguir mobilizar a igreja, o corpo de Cristo, para o trabalho, para o serviço. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não para ser gente que faz tudo. A Bíblia diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, esses ministros que Deus levanta, eles devem equipar o corpo para que cada pessoa do corpo possa realizar o seu serviço. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12 que, embora coletivamente sejamos o corpo de Cristo, individualmente somos os seus membros. Membros com funções diferentes. Ele diz que o olho não pode desprezar o ouvido nem a boca, a mão não pode desprezar os pés, cada um tem a sua importância. E eu gosto de dizer que não importa qual é a sua posição ou função do corpo, você tem alguma. Embora alguns crentes às vezes agem quase como que se fossem verrugas no corpo de Cristo, que se tirar, além de não fazer falta, talvez ainda deixe a coisa aparentemente melhor. Outros agem quase como se fosse um apêndice no corpo de Cristo. Dá para a gente tirar e sobreviver sem. Mas na verdade precisamos entender, nós temos uma função, uma missão a ser cumprida através do nosso serviço. E muitas vezes esse entendimento já é um desafio para que as pessoas abracem, absorvam e decidam estar nesse lugar. Agora, convencer os outros, não só a servir, mas não desanimar, não parar de servir, mesmo quando os problemas surgem, talvez seja um desafio ainda maior. No entanto, apesar de ser um desafio talvez ainda maior, continua sendo um desafio bíblico, continua sendo uma responsabilidade que nos é transmitida pela palavra de Deus. Em Atos 1:8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 8:1, um pouquinho à frente, a Bíblia diz que se levantou grande perseguição contra a igreja, a ponto de todos, menos os apóstolos, fugirem.
Mas não era por causa dessa perseguição que eles se calaram. Não foi por causa da perseguição que a responsabilidade de ser testemunha de Cristo foi revogada. A Bíblia diz que, na verdade, enquanto eles fugiam da perseguição, por onde passavam, eles iam anunciando o Evangelho de Cristo. Porque mesmo quando os problemas surgem diante de mim e de você, isso não é desculpa para que a gente pare de servir. Paulo escreve aos Gálatas, e ele diz em Gálatas 4, de 13 a 15, que a primeira vez que ele pregou o Evangelho a eles foi por causa de uma enfermidade. Provavelmente eles fazem um desvio da rota não planejado para que Paulo tenha que parar, se tratar. Obviamente, durante aquele momento não planejado, surge a oportunidade de pregar o Evangelho e Paulo, mesmo tendo que resolver o seu próprio problema, ele se dispõe a servir aqueles irmãos. A Bíblia diz, em 2 Reis, no capítulo 13, que Eliseu recebe uma visita do rei de Israel no momento em que ele está enfermo. Mas mesmo enfermo, Eliseu ministra profeticamente a vida daquele líder, a vida daquele rei. Porque os problemas não deveriam ser para mim e para você uma justificativa para que a gente pare de servir as pessoas. A única coisa que talvez deveria nos parar em relação ao serviço, e acredito que temporariamente, não em definitivo, é se o nosso caráter cristão estiver em jogo. Porque toda forma de serviço e de liderança na Bíblia, ela é muito focada na questão do exemplo. O critério principal para que as pessoas entrem no serviço é apresentar qualificações. Não só aqueles que estarão numa posição de governo. Paulo diz em 1 Timóteo 3 sobre os bispos, aqueles que estão numa posição de supervisão e governo, mas ele fala também dos diáconos, aqueles que eram simples servos. E ele apresenta qualificações. Ele diz, além da disposição de serviço, tem que ter qualificações. E se a qualificação é necessária para entrar, eu gosto de dizer a qualificação é necessária para permanecer no lugar de serviço. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo está dizendo, se eu quebrar os princípios que eu mesmo preguei para os outros, se eu pregar aqueles princípios que eram necessários para eu ter sido qualificado, então o inverso acontecerá comigo, estarei desqualificado. Tem muita gente cometendo o erro de Sansão. Sansão foi aquele tipo de pessoa que mesmo pecando, até mesmo na imoralidade, nunca parou. No entanto, eu acredito que esse tipo de gente precisa parar para se tratar. Paulo escreve a Timóteo e diz, cuida de ti mesmo e também daqueles que te ouvem. Ele diz, fazendo isso, você vai salvar tanto a si mesmo, como vai salvar os outros. Paulo está dizendo a Timóteo, antes de querer cuidar dos outros, antes de querer salvar os outros, cuide de si, salve-se a si mesmo. Essa é a premissa do amor cristão. Jesus diz que eu devo amar os outros como eu amo a mim mesmo. E se eu não estou me cuidando, se eu não estou me pastoreando, estou descredenciado para cuidar, pastorear ou até mesmo servir os outros. Então uma parada nesse momento seria estratégica para que haja cura, para que haja restauração, para que haja conserto e se projete um recomeço. Agora, se não for esse tipo de problema, se são apenas as circunstâncias difíceis, nós não deveríamos deixar que isso nos desanime. Aliás, a palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara que não só devemos servir os outros, mesmo com problemas, mas que nem sempre essas pessoas que decidimos servir na hora do nosso problema, que elas necessariamente serão agradecidas. Se você lê o texto de 1 Samuel 23 com calma, você percebe que Davi vai, no meio do seu problema, livra aquela cidade da mão dos filisteus, mas Saul ouve dizer que Davi estava em Keila, trancado numa cidade, e pensa, é o melhor momento para atacá-lo. E naquele momento Davi consulta ao Senhor e pergunta, Saul virá contra mim? E Deus diz, virá. É quase como se Deus dissesse, não há nenhuma garantia de que você vai ter outros problemas apenas porque está me servindo. Davi faz uma nova pergunta consultando ao Senhor, os moradores de Keila vão me entregar nas mãos dele? E o Senhor diz, vão. Eu gosto de brincar que a tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá diz, pior que vão. Naquele momento, Davi era o herói, o cara que livrou a cidade, mas ele pergunta, eles estão dispostos a me entregar para se safar? E Deus diz, aham. E algo que eu e você precisamos compreender é que mesmo que não haja gratidão por parte das pessoas, não é elas que nós estamos servindo. A razão para não parar de servir, mesmo quando estamos no meio de problemas, e mesmo quando aqueles que servimos talvez não vão nem manifestar toda a gratidão que deveria, e esse não é sempre o cenário que se repete. Há momentos que encontraremos gratidão. A Bíblia diz em Atos 28 que quando Paulo estava na ilha de Malta, depois de trazer um avivamento de cura, os moradores da ilha começaram a trazer suprimento para ele e os demais queriam embarcar no outro navio. Muitas vezes as pessoas manifestam essa gratidão. Não podemos achar que será sempre só em gratidão, nem sempre só gratidão. Mas nós não devemos focar na resposta das pessoas, porque não é elas que nós estamos servindo.
Nós precisamos entender que estamos servindo ao Senhor. Digo a algumas pessoas que às vezes equivocadamente afirmam que o ministério é ingrato. Eu digo a elas, o ministério não é ingrato. As pessoas são, o ministério não. O ministério é uma disposição nossa de servir o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sempre vai nos honrar. Em Apocalipse 22:12, ele diz, eis que cedo venho e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Em Hebreus 6, no verso 10, a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Não há nada que eu e você estamos fazendo a Ele, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de dificuldade, mesmo mantendo o coração disposto a servir, que vá ser ignorado por Ele, mesmo que seja ignorado pelas pessoas. Eu quero te dizer o seguinte, quando eu e você temos problemas, devemos adorar a Deus, assim quando não temos. Quando eu e você temos problemas, devemos obedecer a palavra de Deus, assim quando não temos. Quando eu e você temos problemas, deveríamos continuar servindo, assim como não temos. E com o foco de que não fazemos para as pessoas, mas antes de mais nada, para o Senhor. Que Deus te dê forças para que você persevere em fazer o bem, servir aos outros, mesmo com problemas. Em nome de Jesus.